Olha nós aqui para falar agora de direito penal. Muito feliz que alguém me pediu isso, porque embora eu lecione aí direito civil, constitucional, direito penal, também penal militar, quando eu leciono direito civil eu estou um pouco fora da minha praia, por mais que eu estude. E o direito penal eu já me sinto aí em casa, né? Então, muito obrigada. Me pediram para falar aqui da legislação especial dos crimes contra a dignidade sexual. Achei muito bacana, né? O tema de dignidade sexual era o antigo crime contra os costumes e ganhou essa nomenclatura agora, dignidade sexual, com a Lei 12.015 de 2009, que trouxe essa nova nomenclatura. Mas por que eu mexer na nomenclatura, né, Kelly? Agora, contra dignidade sexual. Antigamente, o que se visava quando a gente utilizava essa nomenclatura aí dos crimes contra os costumes, a gente falava sobre o comportamento sexual da sociedade. Então, analisava muito a figura da ética social, da ética sexual, como a sociedade enxerga o costume sexual. Então, era uma visão mais voltada para a mulher. Só que aí, essa nova lei, ela já veio com um caráter mais de direitos humanos, não só entendendo a mulher ali como uma figura de sujeito passivo, mas entendendo também as questões de gênero, do próprio homem, da própria mulher como sujeito ativo, porque os costumes daquela época, mais anteriormente, a gente já evoluiu, era sempre homem e mulher. Então, por exemplo, se a gente for pegar o direito penal militar, a gente tá ainda antes dessa alteração de 2009, porque lá o estupro é só contra mulher e tem que ter ali a conjunção carnal. E essa aqui não, aqui no Código Comum não. Então, por isso dessa mudança, da gente interpretar essa mudança, entendendo que ela veio em decorrência de se pensar melhor sobre os direitos humanos e não mais como os costumes daquela sociedade que hoje a gente entende como ultrapassada. Vamos começar pelo artigo 213 do Código Penal, com a alteração da Lei 12.015 de 2009, que é o crime de estupro. E ele diz assim, artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena é reclusão de 6 a 10 anos. Gente, eu espero que vocês dêem um pause e leiam novamente, sozinhos, esse artigo, atentando para a seguinte coisa. Olha o que nós temos de diversidade aqui, nessas 3 simples linhas do artigo. Constranger mediante violência ou grave ameaça. Então, você tem que constranger mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Vou dar um pause para você ler. Então, vamos começar pelo tipo objetivo? Querem? Tipo objetivo? Sim, que é o verbo constranger. O tipo objetivo do crime aqui é constranger. E o código nos fala, o artigo fala, que tem que constranger mediante violência ou grave ameaça. Primeiro, constranger significa obrigar, coagir a pessoa a praticar ou a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Aqui. Então, se há um consentimento válido, não existe crime. Por isso, meus amigos, que todos os advogados, em sua maioria, diante aí de um cliente num crime, acusado por um crime de estupro, ele fala que a vítima consentiu. Por quê? O consentimento válido da vítima faz com que não exista crime. Porque o código é muito claro em nos dizer que tem que ser um constrangimento. E o constrangimento significa obrigar, significa coagir a pessoa para que com ele se pratique aí esses atos descritos aqui no tipo. Então, esse dissenso da mulher, essa recusa da mulher ou do homem, nós vamos ver aqui quando a gente falar dos sujeitos, essa recusa da vítima, ela tem que ser uma recusa
séria. Kellen? Tem que ser uma recusa séria, ou seja, a vítima tem que demonstrar que ela não está de acordo, que ela não quer aderir a nenhuma das condutas ali empregadas ou por violência ou mediante grave ameaça. Então, tem que ser uma conduta séria. Em contrapartida, também não necessita que seja uma recusa heróica, sabe? Então, é um meio termo que o código coloca. A vítima, ela, ao mesmo modo que ela tem que se posicionar seriamente para que tire ali o dissenso dela, o consentimento dela, na verdade, também não precisa ser algo heróico, que ela despenda ali de força, que ela brigue, que vá a vias de fato com o agressor. Não necessariamente. Por quê? Aí também, se o código falasse, ó, você tem que discordar disso seriamente ao ponto de você colocar sua vida em risco, brigando com o agressor, apunhalando. Não. Então, é um meio termo. Também não pode ser aquele, não quero, mas também não pode ser aquele tá, né? Tutum. Entenderam? Ah, que bacana. Uma alteração importante trazida aqui pela Lei 12.015 é a questão do atentado violento ao pudor. Muita gente fala assim, não existe mais atentado violento ao pudor, porque retirou. Retirou como tipo. Só que, na verdade, o que ele fez foi unificar. Não existe mais a conduta de atentado violento ao pudor, porque agora tudo passou a ser estupro. A conduta do atentado violento ao pudor está aqui, ó, descrita no artigo 213. Então, para a legislação antiga, o que a gente tinha? Só configurava o estupro quando havia a penetração, ou seja, quando tinha aquela conjunção carnal. Quando o homem penetrava o pênis na vagina da vítima. Então, estupro era só isso. Hoje, não. Os antigos atos libidinosos, eles são agora considerados estupro. Então, o atentado violento ao pudor, que é o antigo artigo 214, ele se constituía por qualquer outro ato de libidinagem. Sexo anal, o sexo oral, introduzir o dedo na vagina da vítima e outras condutas do tipo, que não necessariamente é a penetração do pênis na vagina, mas qualquer outro ato libidinoso. Hoje é estupro, Kelly? É. Então, quando a gente pega o tipo, olha só, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Viu que o ato libidinoso deixou de ser o antigo tipo lá e veio agora com estupro? Então lembrem disso, qualquer outro ato libidinoso é também considerado estupro, assim como ter conjunção carnal. Então, pessoal, o crime de conjunção carnal é muito simples. Quando que ele vai acontecer ali? Quando há a penetração, total ou parcial. Quando introduz o pênis na sua totalidade na vagina ou só parte dele ali, né? Não. A conjunção carnal, a gente sabe que ela vai ocorrer aí com a penetração do pênis na vagina da vítima. Isso é a conjunção carnal, continua sendo assim. Tanto a penetração completa como parcial, não precisa necessariamente ter toda a introdução do pênis na vagina da vítima. Ocorrendo de forma parcial, entende-se também como estupro. Já, meus amigos, em relação aos outros atos de libidinagem, os atos libidinosos previstos aqui como estupro, o crime ele vai existir tanto se o agente obrigar a vítima a praticar o ato, como também ele a obrigue a permitir que nela se pratique o ato. Ou seja, na primeira hipótese, que eu falo quando a gente obriga a vítima a praticar o ato, ele vai dar a ela um comportamento ativo, fazer com que ela masturbe ele, fazer com que ela faça nele o sexo oral. Em contrapartida, quando ele obriga a que ela permita que ele faça o ato sexual, ele faça com que ela tenha um comportamento passivo, que se é o caso, por exemplo, de que faça mediante violência ou grave ameaça também, com que ele faça, que ela permita que ele introduza o dedo na vagina dela, ou que ela
permita que ele introduza o dedo também no seu ânus, ou pênis no ânus, etc. Então, tem essa diferença. O estupro, ele não é só o agente fazer com que ela pratique com ele, pratique nele os atos libidinosos, mas também o contrário, que ele faça com que ela permita receber os atos sexuais aí. E aí, nós vamos começar como se fosse um quiz, um jogo rápido de perguntas e respostas na matéria, porque essa parte mais teórica a gente já venceu. O que é? Saber por que da mudança, saber por que estudar um pouco o tipo. Agora a gente vai fazer um bate-bola. Kellen, passar a mão nos seios da vítima é considerado ou não estupro? É um estupro porque ele consiste num ato libidinoso. Assim como, pessoal, esfregar o órgão sexual no corpo da vítima, ou também introduzir algum objeto no corpo da vítima, no ânus da vítima, na vagina da vítima, é considerado estupro, porque são atos libidinosos ali que é diverso da conjunção carnal, mas que configura estupro. Outra questão, o beijo. Quando mudou, a gente ouviu uma série de coisas de que forçar a menina na micareta, grudar ela lá no meio, né, ouvindo aquele arrocha, é estupro. É ou não é? Olha só, isso aqui é uma questão delicadíssima. Esse beijo, ele tem que ser lascivo, tem que ser analisado. Então, tem que ser um beijo de língua, mas ali dado com eroticidade. Tem que ser um beijo erótico ali. E caso praticado com emprego de violência ou grave ameaça, ele vai sim caracterizar crime. Pessoal, anotem isso. O estupro, ele tem que ter a presença da violência ou da grave ameaça. Então, esse beijo, peguei e beijei na micareta. Não necessariamente. Tem que ser um beijo erotizado, com emprego de uma certa violência. Você agarra o cabelo da vítima, me beija, né? Aí aquela coisa mais erotizada é considerada, sim, estupro, tá? Então, pense duas vezes aí antes de sair pegando geral na micareta. Então, vamos lá, seguindo nosso quiz. Para que ocorra o crime de estupro, eu preciso necessariamente que haja um contato físico entre a vítima e o autor? Não necessariamente. O autor, empregando de violência ou grave ameaça, ele pode obrigar que a vítima se masturbe. Então, ele faz com que ela fique se masturbando, ou apontando a arma, ou algo do tipo, né, para que ele fique vendo ela se masturbar, é considerado estupro. Então, não necessariamente a gente precisa de um contato direto entre vítima e agressor, esse contato sexual direto. Aliás, indo além dessa minha indagação, nem necessariamente a gente precisa que o autor ele esteja ali, que o agente esteja ali envolvido no ato. Ele pode simplesmente obrigar que a vítima realize um ato sexual com um terceiro, com um animal, por exemplo. Então, além de ser desnecessário o contato físico, é também desnecessário que o agente ele esteja na cena, no ato sexual. Ele pode, mediante algumas outras condutas, praticar o estupro. O que nós temos disso? A conclusão que os doutrinadores chegam, e que a gente vai chegar agora, e que se vocês guardarem, vocês vão matar qualquer charada, qualquer questão sobre o crime de estupro, é que o pressuposto do crime, quando a gente fala de ato libidinoso, o pressuposto para que exista o crime mediante um ato libidinoso, para bem da verdade, galera, o importante é que exista o envolvimento corpóreo da vítima no ato libidinoso. Não tem nada a ver com o agente. O agente entra aqui agredindo ou ameaçando, mas ele não necessariamente tem que ter nem contato e nem necessariamente tem que ser ele ali. Então, o que a gente configura como estupro no ato libidinoso? Esse contato corpóreo da vítima com o
ato de libidinagem. Então, é fazer com que a vítima se masturbe, fazer com que a vítima tenha um ato libidinoso com um terceiro, fazer com que a vítima tenha um ato libidinoso com um objeto, fazer com que a vítima tenha um ato libidinoso com um animal. Gravem isso, escrevam o que eu coloquei aqui, eu quero que os senhores escrevam. O que é pressuposto do crime é o envolvimento corpóreo da vítima no ato de libidinagem. O agente coloca a vítima em relação direta com o ato de libidinagem, não necessariamente com ele. Então, por exemplo, se o agente obriga a vítima a assistir um ato sexual envolvendo outras pessoas, olha só, aqui o que está acontecendo? Estamos retirando o contato da vítima, corpóreo da vítima, ao ato de libidinagem, porque ela está assistindo, ela não tem um contato corpóreo. Então, se ele obriga a vítima a assistir um ato ali sexual envolvendo outras pessoas, é crime, Kellen. Não, de estupro, não. Nós vamos ter ali um artigo 146, um constrangimento ilegal. Outro caso, sendo a vítima menor de 14 anos, nesse contexto de assistir e tal, nós teremos configuração do 218A, que é a satisfação da lascívia mediante presença de criança ou de adolescente. Entenderam, galera? O crime de estupro por ato libidinoso significa o contato corpóreo da vítima com o ato sexual. Então, quando a gente fala de constrangimento ilegal, por exemplo, a vítima não está em contato com o ato, ela está assistindo. Outra questão, quanto à roupa, se a vítima estiver vestida, ou seja, o crime de estupro aí, ele pode se caracterizar ainda que a roupa da vítima não seja retirada. O que vocês acham? No caso, por exemplo, de ele deitar sobre ela, passar a mão sobre ela e ela ali vestida, passa a mão no órgão genital da vítima, sobre as vestes. Existe. As vestes, elas não são empecilho para o cometimento de crime de estupro. Vai existir crime de estupro, ainda que com a vítima vestida. Então, Kellen, se o agente manda a vítima tirar a roupa e tal, é crime de estupro? Peraí, agora calma aí. É discutível. Existe uma discussão em torno disso. E se a questão sua for aberta, fundamente de maneira correta, que você tem mais chance de ganhar o seu ponto. Para alguns, se não há ali nenhum interesse do agente à prática de qualquer ato sexual, é simplesmente uma contemplação lasciva. Ele só está olhando ela a se despir. Não tem intenção de com ela ter nenhum ato sexual. Então, para alguns, o crime é de constrangimento ilegal. Com argumento de que, anotem, o ato de ficar nu por si só não é um ato libidinoso. Só que, para outros, e é uma maior parte da doutrina, essa contemplação lasciva configura o ato libidinoso constante no artigo 213 e 217A. E que para eles é irrelevante que haja o contato aí da vítima com o agressor. Então tomem de regra os dois entendimentos. Para alguns não, é um constrangimento ilegal, porque é uma contemplação lasciva, já para outros não. Essa corrente majoritária, ela entende que configura um ato libidinoso, já independente aí do contato físico entre o agressor e a vítima. E quanto ao uso de palavras, digamos assim, de propostas indecorosas a vítimas, nós estamos diante de um estupro ou não estamos diante de um estupro? Aquele agressor que fica com palavras, né, bem aí com a conotação sexual. E aí, o que vocês entendem? Estupro ou não estupro? Um minutinho para vocês pensarem. Não, pessoal, porque esse ato, ele não
para o entendimento que a gente tem hoje, não se configura um ato sexual. Não tem, esse ato não tem natureza sexual de você falar coisas ali no ouvido da vítima, indecorosas, que faz com que ela fique um pouco envergonhada e tudo, mas para eles não tem natureza sexual. Então, não configura o crime de estupro. Então, o que vai configurar, Kelly? Vai configurar aí uma contravenção, artigo 61 das leis de contravenções penais, é só uma mera contravenção por importunação ofensiva ao pudor. Dê uma olhada. Agora, pessoal, nós temos um assunto sério, dentro desse assunto seríssimo que a gente está tratando aqui, desses crimes sexuais. Volta e meia, a gente vê questões de lotação, onde o agente encosta na vítima. E a gente teve um caso recente, que virou até memes na internet, que foi um sujeito que ele se masturbou dentro de uma lotação, na verdade ele encostando na vítima e acabou ejaculando. E aí começaram a surgir na internet coisas de que o STF ejaculou na nossa cara, etc, na justiça e etc. Então, essa questão, eu sei que socialmente, moralmente, dá um abalo, mas é bom que a gente entenda primeiro o que isso representa juridicamente, para depois a gente poder opinar, sentar numa roda e falar sobre isso. E aí, será que erraram mesmo? Será que foram ao pé da letra? Então vamos ver essa questão aí de quando o agente intencionalmente ele encosta na vítima, aproveitando-se do movimento coletivo, da lotação coletiva? Vamos ver. Bem no começo eu falei bastante da questão de violência e grave ameaça. Guardem muito isso. Tem que acontecer e a gente vai analisar bem o que significa violência e a grave ameaça daqui a pouco. Mas também hoje é entendido como um ato contravencional. Por quê? Não houve violência, não houve grave ameaça. Por isso foi entendido como uma contravenção, porque por mais que ele se aproveitasse ali do movimento, do movimento de lotação de pessoal, de movimento mesmo das pessoas e ejaculasse na vítima, ele não usou de violência para isso, ele não ameaçou a vítima para isso. Então hoje a gente entende como uma figura de contravenção penal. E aí a gente aproveita para falar de violência. Como caracterizar essa violência, Kelly? Como que a gente entende que ali foi mediante violência? Olha, violência é toda forma de agressão ou de força física no intuito de dominar a vítima para que ele consiga ali concretizar o ato de estupro ou o ato ou mediante conjunção carnal ou pelo ato libidinoso. Então, configuram-se os socos, os pontapés, amarrar a vítima para que ele consiga realizar o ato, deitar sobre a vítima. Então, é toda a força física que ele impõe nesse intuito ali de tentar conter a vítima, de tentar viabilizar essa conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Guardem, pessoal, na nossa legislação vigente hoje, a partir da alteração dessa lei 2015, o estupro, ele sempre é cometido mediante violência ou grave ameaça. Saindo da sua questão, saindo aí do seu entendimento que não houve agressão, que não houve grave ameaça, então analise direito, porque possivelmente não está se falando de estupro, tanto pela conjunção quanto pelo ato libidinoso. E também nós temos, falando de violência, a gente tem que entender aí, eu acabei de dizer que a violência ela tem que ser real, ficta. E o artigo 217A, ele fala do estupro de vulnerável. Significa que essa nova lei, ela deixou aí de prever a presunção de violência como forma de execução de estupro. Porque ela passa a tratar essa relação sexual com menores de 14 anos e deficientes mentais ou pessoas que não possam oferecer resistência com essa denominação de estupro de vulnerável. E a grave ameaça? Sobre a grave ameaça, a gente tem ali um conceito de uma promessa de causar um mal injusto
ou para a vítima ou para um terceiro. Vamos supor, o agente obrigar uma mulher a praticar com ele um ato libidinoso, ameaçando de matar o seu pai, ameaçando de matar a sua mãe. Então, vamos lá. O João chega para Maria e fala, Maria, olha, você vai me masturbar, ou vamos praticar uma conjunção carnal, ou um anal, ali fazer um sexo anal, senão eu vou matar o seu pai. Eu vou matar o seu filho, sei onde ele está, sei que ele mora em tal lugar, sei que hora que ele sai da escola. Então, essa grave ameaça não precisa ser só direcionada à vítima, mas a uma terceira pessoa que ela possa sentir ali realmente ameaçada. O tipo do estupro, ele se dá apenas por ação? Ou seja, é só mesmo a atividade da vítima de praticar